E agora sim, já estamos com o nosso banco de dados conectado e aqui devidamente instaladas as nossas propriedades. Lembrando que eu vou reforçar isso aqui, se você não viu na aula anterior, porque é uma configuração importante para a gente. Então, se você fechou o arquivo, quando você abrir o Visual Studio novamente aqui, ele vai aparecer lá como os recentes lá. Mas se não, você vai na pasta e você vai buscar o nome do arquivo .sln, que é o arquivo que vai abrir a estrutura para a gente. E agora, você abriu a solução, você vai clicar nessa parte específica aqui, ó, de propriedade, logo no menu da direita ali, vai dar duplo clique e eu preciso que você ative na primeira opção essa parte aqui, ó. Você seleciona SQL Server 2017 e precisa que você clique nessa caixinha aqui, que ela fique azulzinha, quer dizer que ele está ativo, o nosso Create Script, tá bom? Então, deixa ele certinho ali e as outras opções pode deixar padrão mesmo. E esse aqui é o esquema padrão que eu falei também na aula anterior, mas essa opção tem que estar ativa, ok? Então, beleza, feito isso, eu vou fechar aqui que a gente vai começar a criar as nossas tabelas. E as nossas tabelas, vou procurar aqui, está na nossa pasta Material Visual Studio, na nossa pastinha chamada Vendas E-Commerce, tá bom? E aqui temos as nossas pastas padrões. A gente vai criar a estrutura de cada uma delas para levar lá para o nosso banco de dados. Lembrando que em algumas aulas e módulos, né, lá do nosso curso de SQL Server, a gente aprendeu a fazer tudo no script manual. E agora a gente vai fazer tudo no Visual Studio, que é uma ferramenta de ETL bem facinho de se entender ali. Então, são as 5 planilhas que a gente tem aqui. A gente vai abrir uma por uma e criar lá o nosso tratamento de dados aqui no Visual Studio. Mas futuramente a gente vai ter uma ferramenta onde vai fazer o desenho, fluxograma, tudo bonitinho ali referente. Mas agora a gente vai fazer o primeiro projeto mais simples ali também. Então agora, para deixar bem organizado, para a gente começar a criar nossas tabelas, eu vou clicar em cima aqui, ó, de e-commerce, que é o nome do projeto que a gente deu, nessa pastinha, né, que é a parte de executar ali a conexão com SQL. Vou clicar com o botão direito, clicar aqui, ó, em adicionar, tá aqui logo lá no meio, e adicionar a nova pasta, onde eu vou dar um nome aqui, ó, de tabelas, onde a gente vai criar ali nossas tabelas bonitinhas, tá bom? Tabelas, vou escrever aqui. E aqui nessa pasta a gente vai deixar bem organizadinho todas as nossas tabelas ali. E depois, quando a gente criar a nossa automação, o nosso fluxo de dados ali, a gente vai ter que criar um projeto dentro aqui também, tá bom? Então, nas tabelas, eu vou clicar com o botão direito e eu posso clicar aqui em adicionar. E por padrão, já vai ter algumas coisas aqui, ó. No nosso exemplo, a gente vai usar o padrão, nossa tabela do SQL Server. Mas eu vou abrir aqui novo item, que você vai ver o que a gente tem a possibilidade de fazer. Então, botão direito, adicionar, eu vou colocar aqui, ó, novo item. Ele vai carregar e vai abrir várias opções para vocês. Lembrando que a gente está na opção de SQL Server. Tá? E aqui vai ter várias opções. Em específico, a gente não vai passar por muita coisa aqui dessa. A gente vai utilizar mais a parte de tabela mesmo. E olha o tanto de opções que tem. E para a gente localizar mais fácil, tem uma barra de pesquisa aqui, ó, na lateral superior direita. Você pode clicar nela e digitar. Dependendo aí da linguagem, pode estar em inglês ou português. Se você começar a digitar TAB aí, de tabela, já vai aparecer algumas coisas para vocês. E aqui embaixo vai ter aqui, ó, table, quer dizer que está em inglês. No seu caso pode estar tabela, né? Mas lembrando que tem que ter aqui, ó, tabela e o SQL Server aqui na frente, tá bom? Então esse vai ser o tipo de dados que a gente vai criar. E logo aqui embaixo a gente já pode dar um nome aqui direto para a nossa tabela. Então a gente vai fazer isso na prática. Vou lá no nosso arquivo, vamos criar aqui, ó, arquivos, deixa eu procurar aqui, vendas e-commerce. Já vamos criar primeiro a nossa tabela aqui, ó, de produto. Vamos direto na prática. Então vou abrir o Excel. E aqui já vamos identificar as colunas. Tem ID, name, o preço e o ID ali da categoria. E agora a gente vai levar isso lá para o nosso ETL. E aqui no nome, por padrão, eu vou colocar DIN, underline e o nome da tabela. Por quê? DIN é de dimensão. Então tem tabela de dimensão, onde são ali cadastros geralmente, né, de produtos, de alguma coisa assim. E tem as tabelas fatos. A gente já viu isso em aulas anteriores, se não você procura também no Google a diferença de tabela dimensão e tabela fatos. No SQL ou no Power BI também vai aparecer para vocês. Então, dimensão é referente mais a cadastro e facto quer dizer coisas que acontecem ali ao decorrer do tempo. Então, vendas. Vendas vão correndo ali e vai alimentando os dados, né? Vamos supor, tabela de produtos, eu não vou alimentar direto. Então, se eu tenho aqui os produtos, só se eu tiver alguma alteração que eu vou fazer isso aí. Então, é o cadastro único ali de algumas coisas, tá bom? Então, tabela, vou dar um nome para ela aqui, ó. Logo aqui embaixo, você pode escolher o nome. Vou colocar aqui, ó, DIN, underline, produto. Que vai ser a nossa tabela certinho ali, ok? Eu vou clicar em adicionar. Ele vai carregar um pouquinho e já vai mostrar para a gente a estrutura que a gente pode criar. E lembre que aqui a gente vai digitar aqui em cima e o script já vai aparecer aqui embaixo para a gente também. Então você vai conseguir fazer das duas formas. E aos poucos a gente vai aprendendo ali, tá bom? Então na nossa tabela vai ter ali o ID, onde está aqui, o name, o preço e o ID categoria.
Você pode vir e digitar um a um e escolher o tipo. No nosso caso aqui, ó, já identificou. Por padrão, ele já traz para a gente um ID, que toda tabela ali vai ter que ter uma identificação. E traz o tipo aqui também. E a gente pode alterar. No nosso caso, a gente pode digitar ID produto, ID categoria. Eu vou deixar ID mesmo, que é o nosso projeto simples, então eu vou ficar caçando muito encrenca com ele aqui não. E aqui, ó, vou alterar só o tipo para sempre a gente vai deixar, quando for ID, o N baixar de 50, por padrão. Porque às vezes pode vir número, pode vir letra, um símbolo ali. Então, a gente, por padrão no nosso curso, a gente vai deixar sempre N baixar de 50 quando for ID. Sempre quando tiver ID, vou deixar o N baixar de 50. Agora aqui, ó, vou pegar o Excel, a gente pode até copiar e colar, fica mais fácil, né? Então, vou colocar aqui, ó, o nosso name. Vou colocar aqui, ó, name, posso digitar ou copiar e colar ele aqui. Então, eu coloquei o nome e aqui do lado o data type, quer dizer, o tipo ali dos dados. Eu vou colocar também, ó, posso até Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Ele vai aceitar caracteres especiais também. Só que ele vai ser de 200. Então, ele vai aceitar até 200 caracteres ali, tá bom? E aqui eu posso escolher se ele vai permitir nulo ou não. No nosso caso, o ID, ele não vai permitir nulo. E o name aqui, ó, também ele pode permitir ou não. Se eu desflegar, ele não vai permitir. Se eu colocar aqui, sim. Às vezes vai ter algum produto ali que está em branco, então eu posso aceitar tranquilamente, tá bom? Então, o próximo aqui é Price e ID da categoria. Então, eu vou digitar aqui, ó, Price. Lembrando que segue o padrão, né? Se começou, exemplo, tudo maiúsculo, digita tudo maiúsculo. A primeira maiúscula, digita tudo bonitinho aí, para você não ter problema, tá bom? Então, o Price aqui vai ser do tipo, aí você pode procurar aqui, ó. No nosso caso, vai ser Money. Quer dizer que vai estar ali no formato em valor, quer dizer, no nosso caso ali, em reais, tá bom? Price e ID da categoria. Vou dar um Ctrl C e o Ctrl V aqui, tá bom? Esse vai ser o ID da categoria, onde vai fazer o relacionamento com outra tabela. Mas isso aí a gente vê mais para frente também. E lembrando, tudo que for referente à categoria, a gente vai deixar nesse padrão, N baixar de 50. Então eu posso clicar na setinha aqui na lateral e procurar aqui, ó, N baixar, e já tem um padrão de 50, mas você pode alterar também. Mas a gente vai deixar de 50. E olha para vocês verem, a gente criou tudo bem fácil aqui, só que aqui embaixo, ó, Create Table. Lembra do nosso curso de SQL que a gente criou isso tudo no manual? Agora ficou bem mais fácil aqui, né? Então já mostrou todo o comando para mim. Create Table, DBO, que é o nosso esquema padrão, e DIN produto, quer dizer, o nome que eu dei lá no início da criação da nossa tabela, tá bom? Então ele criou aqui o ID, que é do tipo que a gente colocou, e ele falou que é uma primary key. Olha para vocês verem, essa chavinha aqui quer dizer que ela é a chave primária. Lembra também nosso curso de SQL, lembra que eu falei, chave primária, chave estrangeira, né? Primary key, for key. É bem tranquilo também para você. E aqui mostra cada categoria o script que eu criei. Eu posso simplesmente copiar e colar ele lá também no SQL Server, vou dar um Ctrl N aqui, que vai mostrar para vocês também tudo certinho. E você consegue visualizar até melhor aqui. Então é só um exemplo aqui, mas a gente vai criar tudo no Visual Studio, tá bom? Vou fechar aqui e não salvar. Agora sim, a gente criou a nossa primeira tabela aqui, ó, de produtos. Então eu posso salvar ela aqui. E como que eu faço? Ah, beleza, eu criei a estrutura, criei bonitinho. Como que eu vou fazer isso para levar lá para o meu banco de dados? Agora é bem tranquilo, ó. Criei e cliquei aqui em salvar, né? Lembra de sempre ter por padrão salvar aqui para você não perder os seus dados aí, tá bom? Então, beleza, eu criei, já apareceu aqui pra gente na nossa pasta. Eu tenho aqui a parte aqui, ó, de produto, que é o nosso padrão aqui que a gente criou. E agora, para a gente fazer isso no nosso banco de dados, eu vou clicar aqui logo em cima, na parte aqui, ó, embaixo de solução, que é o nosso projeto de SQL. Eu vou clicar com o botão direito e vai ter essa parte aqui, ó, de publicar, onde eu vou conseguir publicar esse meu projeto, né, o que eu acabei de fazer aqui, que é a criação dessa tabela, lá no nosso banco de dados. Lembra que eu criei conexão aqui com o e-commerce? Eu vou ter que publicar isso aí, tá bom? Então eu vou clicar com o botão direito e publish. No caso pode vir ali também publicar ou publish em inglês do jeito que tá. Mas eu vou fechar aqui só para mostrar para vocês. Aqui ele já fez ali, né, a compilação dos dados. Mas antes de eu publicar, eu posso vir aqui com o botão direito, eu esqueci dessa parte, né, e recompilar. O que esse recompilar vai fazer? Ele vai ali verificar o seu arquivo, vai aparecer aqui embaixo, ó, todo o processo que ele está fazendo, e vai aparecer ali um resumo. Então ele mostrou, ó, recompilado, e mostrou aqui, ó, 1 bem sucedido, 0 falha e 0 ignorado. Quer dizer, se tiver algum erro ali, na recompilação ele vai identificar algum erro que você possa ter feito aqui no seu projeto, tá bom? Então vamos voltar novamente, botão direito e publicar. Ele vai abrir um campo para vocês onde vai identificar. Primeiro, a gente criou a nossa conexão, mas agora eu quero especificar para ele em qual banco de dados que eu vou ali fazer a minha inserção de dados. Lembrando que você faz a primeira vez e depois ele salva ali como favorito, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, em Target Database, conexão, eu vou clicar em Edit. E aqui já tem um banco de dados, igual eu falei com vocês, já fica salvo aqui, mas eu posso, se tiver um que você não quer, você pode clicar com o botão direito e remove. Vou remover do histórico ali. Tá? Aí eu vou fechar de novo e vou clicar em Edit.
E agora sim, ele vai, eu fechei e cliquei em Edit novamente, né? Fechei, abri Edit. Eu vou até apagar esse aqui porque vem sem nada, tá bom? Então ele vai vir em branco e você vai ter que colocar algumas informações. Primeiro aqui, ó, o server name, quer dizer o quê? O nome do servidor. Então vamos lá no SQL novamente, no mesmo estúdio, clicar com o botão direito propriedades e pegar o nome aqui. Ou então clicar lá na conexão que vai aparecer para vocês, né? Então eu peguei aqui o nome do servidor, vou lá no Visual Studio e vou colocar ele aqui, ó. Server name quer dizer o nome do meu servidor, tá aqui. E eu vou escolher autenticação do Windows, quer dizer o Windows Authenticator ou o SQL. Vou colocar SQL aqui e vou colocar o meu usuário e senha. Vou colocar SA, System Administration e a senha que eu criei lá quando você criou a instância na instalação do SQL, tá bom? Eu posso clicar na opção Remember Password, quer dizer, ele vai lembrar ali a minha senha. E aqui, ó, quando eu colocar o nome do servidor, ele vai procurar todos os databases, né? Todo o banco de dados existente lá no nosso banco de dados. No nosso caso, a gente já criou esse e-commerce aqui, tá bom? Então vamos conectar nele. Cliquei aqui e vou clicar no e-commerce. Eu posso dar um teste na conexão que ele vai aparecer. Teste com sucesso, ok? Feito isso, ele já configurou. E aqui ele vai aparecer como se fosse ali um caminho, né? Onde que é o seu banco de dados. Então não se preocupe, ele vai percorrer esse caminho e vai colocar para você ali todas as informações. Aqui tem mais algumas opções avançadas, mas a gente não precisa de mexer nisso por agora. Então, Database Name, a gente já selecionou. Eu vou clicar em publicar. E aí ele vai rodar aqui embaixo, ó, o sisteminha mostrando ali os status. E daqui a pouco ele vai publicar para a gente. Pode demorar um pouquinho, dependendo do seu servidor, do seu computador, tem muitas variáveis, mas geralmente é bem rápido, tá bom? Então ele já criou. Quando ele parar de rodar aqui, der um botãozinho, que já ficou aqui, ó. Quando der essa partinha verde, quer dizer o quê? Que ele já publicou. Então essa nossa tabela, se a gente for no banco de dados, vou voltar no mesmo estúdio aqui, vou fechar essa opção. Agora sim, ó, no nosso e-commerce provavelmente não vai ter nada. Vou clicar no botãozinho de atualizar, ou então clicar com o botão direito e atualizar. Quando eu abrir aqui no maisinho, abrir o maisinho de tabela também, já apareceu aqui, ó, nossa tabela de produto, onde a gente criou a estrutura aqui, ó. Então se eu clicar com o botão direito nele aqui, ó, selecionar 1000 linhas superiores, já vai aparecer pra gente certinho. Apareceu aqui, ó, o nome das tabelas que a gente criou, das colunas, né? ID, Name, Price e ID categoria. Foi o que a gente criou certinho aqui e no formato que a gente criou. Para você ver o formato também, você pode clicar com o botão direito em Design. E aí sim, ó, toda aquela estrutura que a gente criou, e nota que tem até a chavinha douradinha aqui, ó, que é nosso Primary Key, tá bom? Já mostrou também. E igualzinho tá no nosso Management Studio. Então a gente criou de uma forma bem rápida, né? Prático, a gente demorou um pouquinho nessa aula, porque é a primeira criação, então nas outras a gente já vai mais rápido um pouquinho. Então já criamos ali a nossa tabela de produtos. Não vou salvar o arquivo aqui. E na próxima aula a gente vem e vai criar, cadê o arquivo? Tá aqui. Na próxima aula a gente vai criar algumas tabelas a mais, de categoria, de itens, por exemplo. E a gente vai, aos poucos, criando todas as nossas tabelas. E a gente vai fazer a automação depois de tudo isso.